Olá, seja bem-vindo ao ICESP TV. Aqui é um espaço certo para quem quer ficar bem informado no sábado. No programa de estreia, você vai ver lixões pelo Brasil. Situação ainda é complicada, mesmo depois da sanção da Lei de Resíduos Sólidos. E você vai ver também Direito para Todos. Especialista responde dúvidas. Bacanal. Lançamento de revista literária reúne jornalistas e escritores em Brasília. A importância da educação continuada para professores. Finanças pessoais. Conheça a portabilidade de dívidas bancárias. Meio ambiente e sustentabilidade. Parque Denner, no Guará, precisa de cuidados para voltar a ser uma boa opção de lazer. No mês do Cerrado, veja a situação do bioma brasileiro que mais sofre com a ação do homem. Cinema. Cineasta Luc Besson se reinventa e surpreende com thriller Lucy, estrelado por Scarlett Johansson. O ICESP TV está no ar. Boa tarde. A situação dos lixões no Brasil ainda é complicada. Mesmo depois de 4 anos da sanção da lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, atualmente mais da metade dos municípios brasileiros ainda não destinam corretamente o lixo. Há no Brasil mais de 2.500 lixões. Só aqui em Brasília são despejados todos os dias no lixão da Estrutural quase 3.000 toneladas de lixo. O local funciona há mais de 50 anos de forma improvisada. Segundo o SLU, o prazo para o fechamento do lixão não foi cumprido porque o primeiro aterro sanitário do DF, que fica em Samambaia, ainda está em obras. A mudança do endereço vai melhorar a condição de aterramento, vai ser o primeiro aterro sanitário da cidade, e junto com esse vem as ações todas que visam dar melhor condição às pessoas que extraem os recicláveis do lixo. Então, a construção de centros de triagem, a implementação da coleta seletiva com a distribuição desse material para que haja melhoria de vida dessas pessoas. E no caso do DF, a grande melhoria é que não haverá mais a deposição de rejeitos em local onde possa haver contaminação de lençol freático e meio ambiente. Pela lei, desde o mês passado, a cidade que continuar com o lixo a céu aberto poderá responder por crime ambiental com aplicação de multas de até 50 milhões de reais. Sem contar o risco de perder verbas e empréstimos do governo federal. Os problemas ambientais trazidos pelo lixão são antigos. A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Prodema, do MPDFT, entrou com ação nos anos 90 para fechar o local. Apesar dos antigos esforços, o local continua sendo usado. São muitos prejuízos, né? Principalmente a infiltração de chorume no solo, que é um líquido que verte do lixo orgânico e que pode contaminar o lençol freático. Existe uma pluma de contaminação, por exemplo, aqui no lixão da Estrutural, que ameaça inclusive o Parque Nacional, onde é captada a água para consumo humano aqui do plano piloto. Além dos problemas ambientais, 2.500 catadores sobrevivem do lixão. Para eles, a migração para o aterro em Samambaia vai acabar com uma vida. Eu criei 7 filhos aqui, né, trabalhando aqui. Agora, quando o lixo sair, a gente não sabe o que, é que a gente vai fazer. Se a gente vai para os galpão, ou se vai para as tendas, ninguém sabe para onde é que a gente vai. Aí a gente tá, sei lá, eu não queria que o lixo acabasse. Mas a catadora Estela Nunes reconhece que essa troca vai ser boa para a cidade. A cidade vai ficar mais limpa, mais diferente. Em compensação, muitas pessoas vão ficar sem trabalhar, né? E aí, uma coisa que o governo tem que ver é os dois lados, né? O governo tem que prestar atenção nos dois lados. Agora, o prazo dado pelo governo é outubro, quando o aterro será inaugurado e o lixão finalmente desativado. A educação, de um modo geral, está abaixo das metas previstas pelo governo. É o que aponta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que afere a qualidade do ensino público e privado. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O Brasil superou a meta para os anos iniciais do ensino fundamental da primeira à quinta série em 0,3. A etapa atingiu 5,1
4,2 pontos, enquanto a previsão era de 4,9. Foi a única que superou as expectativas do governo. Nos anos finais, da sexta série à nona, o IDEB atingiu 4,2 pontos, enquanto a previsão era de 4,4. No ensino médio não houve avanços. O IDEB permaneceu em 3,7, enquanto a previsão era 3,9. Na comparação com a última pesquisa realizada em 2011, 16 estados tiveram desempenho inferior, 9 melhoraram e 2 atingiram a mesma nota. Para especialistas, é preciso modernizar o ensino. As faixas de pedestres, que já foram motivo de alegria, hoje tiram a paciência de quem precisa atravessar vias movimentadas. No Sudoeste, pedestres encontram dificuldades para transitar pela cidade. Daniele Diniz mostra os detalhes. No DF, a falta de sinalização das faixas de pedestre tem dificultado a travessia e colocado em risco a segurança das pessoas. Complicado demais. As pessoas não param de dar mão, não param. Freia muito em cima da gente. Às vezes um para de um lado, o outro do outro lado que está lá nem percebe que a gente está passando e passa. Se a gente não parar no meio da faixa, é capaz até de levar a gente, entendeu? O Detran DF está sinalizando as faixas com cones enquanto o processo de recapeamento não termina, mas a medida não é suficiente para garantir a segurança do pedestre. Eu acho melhor sinalizar, porque os cones não adianta. Parece que é como se eles não vissem que não existisse faixa, entendeu? Eles não olham para a placa. Às vezes tem uns que a gente dá a mão, aí eles ficam olhando assim para ver se realmente é a faixa para a gente estar aqui, entendeu? Às vezes tem uns que até falam, mas aqui é faixa? Então, assim, é complicado. Acho que tem que ter a faixa assim, bonitinho, para todo mundo respeitar direitinho. A comerciante Mônica de Paula informa que os condutores nunca param na faixa. Você coloca a mão, eles vão parar porque agora vocês estão aqui. Mas se vocês olharem do outro lado do passeio, eles não param de jeito nenhum. A nossa equipe esteve no local e fez o teste para ver se os condutores respeitam os pedestres. E confirmamos que eles não se preocupam em parar na faixa. Em nota, o Departamento de Trânsito do DF informou que o programa Asfalto Novo, que está recapeando as vias do DF, é de responsabilidade da Nova Cap e a sinalização das vias também são de responsabilidade da empresa. Já a Nova Cap disse que o processo de sinalização se inicia a partir do momento que todas as vias estiverem completamente secas, um prazo que leva de 15 a 30 dias para a conclusão. A recomendação é que os condutores dirijam com maior atenção em todas as vias que estão em obras. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver Direito para Todos. Fique por dentro das regras para hora extra e desvio de função. O lançamento da revista literária Bacanal e a importância da educação continuada para professores. Já voltamos. A engenharia civil é a quarta profissão mais valorizada do Brasil e ganhará ainda mais destaque nos próximos 5 anos. O país precisa de você e mais 90 mil engenheiros. Você precisa ir além e CESP promove o seu alicerce. Por algum motivo, pensamos que a superação está apenas em alguns escolhidos. Mas, na verdade, a superação está naquele que procura encontrá-la. O céu nem sempre estará azul. Nem sempre o seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar e perceber que cada realização começa com a simples decisão de tentar. A superação está naquele que procura ir além. O quadro Direito para Todos é um espaço para tirar dúvidas sobre temas ligados à lei. Hoje, o professor de Direito do Trabalho, Leonardo Souza, tira dúvidas sobre pagamento de horas extras e desvio de função. Se as horas extras não são pagas da forma correta e no final do contrato a gente pode reclamar essas horas extras? Bom, Roberta, referente às horas extras, toda vez que o trabalhador extrapolar a jornada diária, que é de 8 horas, ou a semanal, que é de 44 horas, ele tem direito a um adicional no salário de 50% a mais sobre a hora trabalhada em sobrejornada. Quanto ao período em que você pode cobrar, ou seja, você pode cobrar depois que houve a extinção do contrato de trabalho, nós devemos observar quanto à prescrição, ou seja, você tem do período em que você trabalhou em sobrejornada, 5 anos para poder cobrar aquelas horas extras. E da extinção do contrato de trabalho, você tem 2 anos
O contrato de trabalho finalizou, você tem 2 anos para poder cobrar aquela verba que tenha referência ao contrato de trabalho, observando do ajuizamento 5 anos atrás. Então, para concluir, do período em que você prestou a jornada sobre horas extras, você tem 5 anos para poder cobrar, tá ok? Se o seu contrato de trabalho ultrapassar esse período de 5 anos, você vai ficar prejudicado e perde a possibilidade de cobrar esse direito. Eu queria saber o seguinte, o que é considerado desvio de função na profissão de supermercado? Porque muitas vezes a pessoa pede para você fazer alguma coisa e às vezes é desvio de função e na lei não consta que é desvio de função, entendeu? Temos aí a pergunta do Tiago. O Tiago fala do desvio de função. O que é o desvio de função? O desvio de função tem a ver quando o empregado é contratado para prestar determinada função, ou seja, uma função A, e por ato de ofício ele acaba exercendo uma função B, ou seja, algo totalmente diverso daquela pela qual ele foi contratado. No seu exemplo, você disse que é na questão do supermercado. Você é repositor. Então, por exemplo, se te contratam para você fazer o serviço de reposição e ao final faltou lá um caixa, eles colocam você para fazer o trabalho do caixa, isso é um desvio de função, ok? Outra hipótese pode ser, você é repositor, eles te houve lá, algum cliente derrubou um produto no chão, eles pegam e determinam que você vai lá fazer essa limpeza do chão. Também caracterizaria ali o desvio de função. Escritores, poetas e artistas se reuniram para o lançamento da 2ª edição da revista literária Bacanal, uma produção independente. Quem traz as informações é o repórter Alisson Leandro. Várias pessoas prestigiaram o lançamento do 2º volume da revista Bacanal em um bar de Brasília. O evento foi aberto ao público e reuniu os autores e colaboradores da publicação. O editor Luiz Reis explica que a proposta da Bacanal é diferenciada do que já existe no mercado. Acho que Brasília estava precisando de uma revista de literatura e artes visuais. Brasília é uma cidade que já tem uma cena cultural muito desenvolvida, né? A gente já tem uma história dentro da literatura e a gente estava aí já há alguns anos sem uma revista de literatura. A ideia da Bacanal é justamente preencher esse espaço, né? Justamente sendo um veículo para essa produção cultural de Brasília, que está cada vez mais dinâmica, né, com novos autores, ainda autores consagrados, e essa ideia é que a Bacanal possa justamente publicar esse pessoal. Essa é a 2ª edição da Bacanal, mais uma vez com responsabilidade da editora Nautilus. Com a tiragem de 1.000 exemplares, a revista chega às bancas de Brasília nesta semana. Em poucos dias, os leitores vão conferir mais uma obra de grandes autores, entre eles escritores, poetas, todos amantes da literatura. A noite contou com mais um atrativo. O artista plástico Julimar dos Santos produziu ao vivo pinturas com temas abordados na publicação. De Brasília, a revista vai para São Paulo participar de uma feira de publicações independentes. A produção traz vozes diferentes da literatura e das artes visuais. Ao todo, o 2º volume conta com 26 participações. Eu participei do primeiro volume como ilustrador. Eu participei com um desenho e agora como contista. Então já, vamos dizer assim, que eu tive ali no início da Bacanal e agora estou tendo uma participação maior. A gente não conhece nenhuma revista que tenha esse viés, que aqui o nosso objetivo é dar oportunidade dos autores publicarem os seus textos. Geralmente o que a gente vê por aí são revistas sobre literatura. A Bacanal não é uma revista sobre literatura, é uma revista de literatura, que traz diversos autores para trabalharem juntos e trazer maior diversidade cultural e literária para a nossa capital. Os leitores que puderam conferir com antecedência os contos, versos e prosas da Bacanal ficaram satisfeitos. Eu acho que é uma publicação muito bacana, muito inovadora, né? Acho que tanto os textos que foram selecionados, quanto a arte, todo o projeto gráfico, tá assim, dá gosto da gente folhear a revista, né? Dá gosto da gente olhar, porque realmente não é aquela coisa comum. É uma iniciativa muito interessante, porque aqui em Brasília nós não temos muito incentivo para o trabalho independente, para o escritor, para o artista visual, para quem trabalha com cinema, quem trabalha com teatro.
professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, Joaquim Alcoforado, a convite do ICESP Promove, falou da importância da educação continuada para professores. Com auditório lotado e alunos bem atentos, o professor Luiz Alcoforado, doutor em Ciências da Comunicação da Universidade de Coimbra, explicou que a formação continuada deve se tornar uma questão cultural. No entanto, destacou que há um grande desafio a ser enfrentado pelos docentes. O grande desafio neste momento será aproximar as atividades formativas da prática docente. Muitas vezes o que acontece é que os professores, até por necessidade de progressão na carreira, têm ações de formação, têm previstas, frequentam, mas depois essa formação, aquilo que a formação lhes traz, lhe pode trazer, nem sempre tem uma aplicação prática, nem sempre tem uma transferência para a mudança das atividades letivas e das suas atividades enquanto docentes, enquanto professores. Segundo o professor, em alguns países da Europa, a educação continuada é um direito do trabalhador previsto em lei, mas considera que é necessário pôr verdadeiramente em prática para que os alunos se sintam motivados em sala de aula. No Brasil, existe há 10 anos o Programa Nacional de Formação Continuada, coordenado pelo Ministério da Educação. O público-alvo são professores de educação básica dos sistemas públicos. As áreas de formação são alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, ensino de ciências sociais e humanas, artes cênicas e educação física. Questionado sobre a experiência do Brasil no desenvolvimento profissional dos professores, o doutor Alcoforado foi bastante positivo. Eu acho que o Brasil tem dado passos muito significativos na educação nos últimos tempos. Talvez me pareça que, do ponto que os professores podem ter um papel muito mais significativo, mais presente, principalmente ao nível de alguma transformação que todas as pessoas com quem nós conversamos aqui têm consciência que é preciso fazer, principalmente ao nível do ensino fundamental. Para a coordenadora do curso de Pedagogia, Marlene Monteiro, a palestra traz aos futuros pedagogos um complemento para o que já é passado em sala de aula. É muito importante o conhecimento, né? E esse conhecimento é imprescindível para a formação dos professores, né? Eles terem uma visão do que acontece, não só no Brasil, mas o que acontece na Europa, em outros países. E essa discussão, essa reflexão é importante para a formação dos alunos. Eu acho a palestra um grande momento para todos os alunos de pedagogia, porque é um momento que a gente vê a visão de fora, de uma pessoa fora do Brasil. É um momento em que a gente aprende com uma pessoa que não está envolvida no nosso parâmetro dentro do Brasil. Então é hora da gente sugar tudo que ele está dizendo para a gente poder aplicar isso no futuro. No quadro Minuto Contas no Azul, o professor de Finanças Pessoais, Vital Fagundes, aborda a portabilidade de dívidas bancárias. Olá você, este é o seu Minuto Contas no Azul. Hoje vamos responder uma pergunta de Melody da Silva, que mora no Rio de Janeiro. A dúvida dela é uma dúvida que muita gente tem. Ela quer saber o seguinte: tenho uma dívida em um banco, quero levar essa dívida para um outro banco, pois os juros estão muito altos. É possível, Vital? Claro, Melody, isto é realmente possível. Você sabe muito bem que hoje você pode pegar o seu número do celular e transferir de uma empresa para outra. É o que nós chamamos de portabilidade. Portanto, também nas instituições financeiras nós temos essa questão da portabilidade. Ou seja, você levar a sua dívida de um banco para outro. E como fazer isso, Melody? A primeira coisa é você ir ao banco que você está devendo, solicitar o número do contrato e o saldo devedor. Com esses dados na mão, você vai até o banco que você está negociando para que ele apresente uma proposta de portabilidade. Detalhe importante,
Naquele primeiro pedido, o banco tem 1 dia útil para lhe fornecer essas informações, saldo devedor e número do contrato. No segundo momento, quando o banco manda a proposta para ele, ele terá 5 dias úteis para resolver a questão. Ou seja, chamar você lá, Mary, e lhe fazer uma proposta para que ele mantenha você como cliente, ou então ele apresente os dados para que o outro banco possa efetuar o pagamento. Detalhe importante, não se pode financiar o valor pelo valor maior do que o saldo devedor. E também não se pode fazer com que o período seja mais longo do que aqueles das prestações que você devia. E você pode nos perguntar, Mary, e se o banco não fornecer essas informações? Ele está contrariando uma determinação legal e você pode fazer uma reclamação junto ao Banco Central do Brasil e trazer um problema naturalmente para esse banco. Ele terá que fornecer imediatamente os dados para você. Este é o seu Minuto Contas no Azul. Vital Fagundes é aqui para responder às suas perguntas. Até o nosso breve Minuto Contas no Azul. Na volta do intervalo comercial, você vai ver. O Parque Denner, localizado no Guará, precisa de cuidados para voltar a ser uma opção de lazer. No mês do Cerrado, o gestor ambiental Bernardo Verano comenta o bioma que mais sofre interferência humana e a dica de cinema com André Cunha. Até já! Por algum motivo, pensamos que a superação está apenas em alguns escolhidos. Mas, na verdade, a superação está naquele que procura encontrá-la. O céu nem sempre estará azul. Nem sempre o seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar e perceber que cada realização começa com a simples decisão de tentar. A superação está naquele que procura ir além. O Parque Ecológico Denner, localizado a 11 quilômetros do centro de Brasília, está precisando de cuidados. Segundo os frequentadores, a sensação de insegurança durante a noite preocupa. O Parque Denner é um local destinado a momentos de lazer para os moradores do Guará. O aposentado José Antônio frequenta o parque há cerca de 5 anos e traz seus filhos para brincar. 5 anos aqui no Polo de Modas, 5 anos frequentando o parque. E é uma área de lazer para nós mesmo aqui, né? Então, assim, eu acho que é o único meio que nós temos ainda para poder se divertir e sair com a meninada para poder brincar, pelo menos. Devido à grande falta de estrutura e à presença de usuários de drogas no local, os moradores das redondezas temem frequentar o parque durante a noite. É meio inseguro a gente estar caminhando aqui, principalmente na parte da noite, né? A parte da noite que o movimento, o fluxo de gente também é menor, né? Então é mais perigoso. Os usuários reclamam da falta de estrutura, iluminação e segurança. Na realidade, falta segurança, né? Porque aqui está um ponto de tráfico de drogas, geralmente, na parte da manhã e principalmente na parte da tarde, né? A iluminação aqui é um pouco precária. Os visitantes não respeitam o local. Além de não cuidarem do patrimônio, o lixo é jogado nas margens do lago. Procurados pela equipe do ICESP TV, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap e a Administração Regional do Guará contam por meio de nota que a área é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A pasta conta que o contrato para a realização de manutenção e serviços nos parques do DF estão em processo de conclusão. Em setembro é comemorado o mês do Cerrado. Mas será que temos o mesmo motivo para comemorar? O mestre em saúde ambiental, Bernardo Verano, fala hoje sobre esse bioma tão bonito e tão ameaçado. Para quem não sabe, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, quase metade da área original, cerca de 85 mil quilômetros quadrados de cobertura nativa, já foi devastado. Ocupamos o local de destaque na produção de grãos do país, mas perdemos cada vez mais em biodiversidade. E com o avanço do desmatamento, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Uma possível solução seria a criação de unidades de conservação em áreas de fronteiras agrícolas. Fala-se muito da Amazônia, mas a taxa de desflorestamento do Cerrado é mais alta do que em nossa famosa floresta.
O Distrito Federal é a terceira unidade da federação com maior parte destruída do Cerrado original, entre os 12 estados que possuem o bioma. São Paulo e Mato Grosso do Sul lideram esse péssimo ranking. As causas são o desmatamento para a produção de biocombustível, para o plantio de cana-de-açúcar, no caso do estado de São Paulo, e no Mato Grosso a causa é o plantio de soja e a criação de gado. Aqui no Distrito Federal, a principal causa apontada é a especulação imobiliária, já que inúmeras áreas verdes deram lugar às cidades. O que resta do Cerrado aparece nas unidades de conservação compostas pelo Parque Nacional de Brasília, Reserva de Águas Emendadas e Reserva Ecológica do IBGE e no Jardim Botânico. Com isso, podemos ver que a expansão apressada e desordenada é capaz de atropelar políticas ambientais, agroindustriais e de saneamento. Essas ações destruidoras geram perdas ambientais e as queimadas estimulam a concentração dos gases, aumentando o efeito estufa. Não é à toa que Brasília, nesse período do ano, apresenta o ar mais poluído do que a cidade de São Paulo. Os problemas com as queimadas são muitos. Ainda assim, o Cerrado resiste bravamente. Nossa região chega a ser considerada a savana brasileira e possui uma biodiversidade muito grande, com quantidade de mamíferos superiores à do Pantanal. Também é importante lembrar que o Cerrado guarda as fontes de água doce do país. Acabar com a vegetação vai comprometer aquilo que daqui a 15 ou 20 anos vai valer mais do que ouro em nossa região e que o Brasil ainda tem em abundância: a água. Esse, inclusive, é uma das causas da biodiversidade. E temos aqui as 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: a do Tocantins-Araguaia, a do Prata e a do São Francisco. Este é o Cerrado brasileiro, com muitas espécies animais e vegetais. Não podemos deixar morrer esse bioma, que sofre e se renova a cada ano. Faça a sua parte. Luc Besson sabe usar o cérebro. O cineasta veterano se reinventa com o surpreendente trailer Lucy, estrelado por Scarlett Johansson. André Cunha. Olá! Influenciado por temas como narcotráfico, darwinismo, neurobiologia e filmes de terror como Poltergeist e o desenho japonês Akira, o cineasta francês Luc Besson volta em grande estilo com o thriller meio trash e meio filosófico Lucy. Partindo da premissa, aliás não comprovada, de que o ser humano usa apenas 10% do cérebro, Besson conta a história de Lucy, vivida por Scarlett Johansson, uma mulher que se vê obrigada a atuar como mula e transportar CPH4 sintético no estômago, numa obscura trama de tráfico internacional. Quando a droga é absorvida por seu corpo, ficamos sabendo que tal substância simula as características do CPH4 orgânico, produzido pelas mulheres na 6ª semana de gravidez e que supostamente daria o clique no sistema nervoso central, ligando a supermáquina chamada cérebro. A partir daí, Lucy vai experimentar diferentes graus de upgrade no cérebro, descobrindo insuspeitos poderes telepáticos e telecinéticos. Como os outros filmes de Besson, esse descamba para cenas de ação delirantes e desdobramentos estrambólicos, tudo entrecortado por uma edição espertinha, lotada de cenas quase subliminares de selva e metrópoles de concreto. Estranho, perturbador, surpreendente, extravagante, esquisito, bizarro. Aliás, como o cérebro. Tchau, tchau. Por hoje é só. O ICESP TV fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Outras informações você confere em cesp.br. Até o próximo programa.